Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Barbiero, eu sou fundador do blog Minha Saga Cidadania Italiana e também da Escola da Cidadania Italiana, e eu estou aqui para responder de forma simples e objetiva uma pergunta que muitos têm me feito e têm se feito nos últimos dias, que é o seguinte: é verdade que eu preciso agora morar 4 anos na Itália para poder obter o reconhecimento da minha cidadania italiana? E a resposta não poderia ser mais simples, objetiva e direta também. Não! Não é verdade. No momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 25 de setembro de 2018, eu estou em São Paulo, na casa da minha mãe. Na verdade, eu estou na cidade de Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo, onde minha mãe mora. E eu posso te dizer com a mais tranquila e absoluta certeza que não existe hoje legalmente absolutamente nada que diga que você, a partir deste momento, tem que ficar 4 anos na Itália. E para não só responder de forma simples e objetiva, mas te dar um pouco de entendimento nisso, eu quero, a primeira coisa aqui que eu quero dizer é o seguinte: para quem já me conhece, já segue meu trabalho há algum tempo, eu não preciso falar, então você já me ouviu falando isso várias vezes, mas essa mensagem ela é direcionada principalmente para as pessoas que estão começando a me seguir agora ou que estão entrando no mundo da cidadania agora e ainda não entenderam bem como funcionam essas coisas. É o seguinte: existe uma clara e importante diferença que você que está obtendo ou correndo atrás do seu processo de reconhecimento precisa entender. Existe informação, existe opinião. E por que o meu blog se tornou a maior fonte de informações sobre cidadania italiana do Brasil? Desde 2007 o nosso blog tem mais de 100 mil visitas, em torno de 100 mil visitas por mês. Por que enfim, eu cheguei onde eu cheguei? Por que eu já fiz 300 processos de reconhecimento presencial sem nenhum problema na Itália? Por que eu já ajudei mais milhares de pessoas a obter o próprio reconhecimento, seja com os materiais que eu produzi, seja com os cursos, seja com o que quer que seja que eu tenha feito? Que eu nunca difundi opinião relacionada ao processo de reconhecimento. O que eu acho sobre o processo de reconhecimento é extremamente irrelevante para você que está assistindo esse vídeo. A minha opinião, e isso é uma coisa que você precisa entender, a opinião do Fábio Barbiero, do João da Silva, do Pedro, do Paulo, da Maria, do José, não importa. Qualquer opinião, ela é extremamente irrelevante para você. Você não precisa da opinião de alguém. Se você quer obter o reconhecimento da sua cidadania italiana, você precisa de informação. E a informação é importante, e eu faço questão de começar esse vídeo deixando muito bem claro a diferença entre essas duas coisas, porque opinião eu posso dar a prescindere se a informação é verdadeira ou não. Então eu posso dizer, eu acho, porque é uma opinião, então eu acho que todo mundo tinha que aprender a língua italiana e saber um pouco da cultura do país para poder obter o reconhecimento da cidadania italiana. Eu acho, por exemplo. O que isso significa? Bulufas, churumelas, bolodórios, não interessa o que eu penso. A legislação italiana diz que é necessário que o requerente ao reconhecimento da cidadania italiana precise falar a língua ou ter um nível, uma certificazione di língua italiana, no mínimo A2 para poder utilize, etc, etc. Não. Então a informação é, você tem uma circular, você tem as leis que dizem como você tem que o que você tem que fazer para obter o reconhecimento da sua cidadania italiana. E eu tenho uma opinião, ou qualquer pessoa pode ter a sua opinião, de como ela gostaria que as coisas acontecessem. E o que eu vejo 99% das vezes acontecendo dentro do mundo da cidadania italiana, e eu não vou nem abrir para outras situações, porque isso é normal do ser humano, ainda mais hoje com as redes sociais, as pessoas elas gostam de opinar sobre qualquer coisa, elas gostam de dizer aquilo que elas pensam sobre qualquer coisa, mas eu vou me ater aqui somente no meu mundo, no que eu entendo, no que eu sou especialista, e não me especializei com as redes sociais me ensinando como eu tinha que fazer. Eu me especializei porque eu tive uma pessoa que me prejudicou no meu processo. Meu processo durou 6 meses e 11 dias na Itália lá em 2007. Eu tive que aprender na marra como conseguir, inclusive, denunciar um comune italiano para as autoridades para que eu pudesse obter o meu reconhecimento. Eu tive que sair desse comune onde eu morava para ir para um outro comune e entender e falar italiano o suficiente para saber quais as leis e as circulares que eu tinha que usar para resolver a minha situação. E aí depois que eu entendi tudo isso, meu processo não durou mais do que 2 meses, quando eu já sabia disso. Então tudo isso que eu aprendi,
eu compartilhava nesse meu blog chamado Minha Saga, e dali as pessoas começaram a pedir para que eu me tornasse consultor delas. Primeiro buscando seus documentos, depois me tornando consultor das pessoas, recebendo essas pessoas na Itália para fazer o processo de reconhecimento delas. Então veja, eu não estou aqui dizendo para você que eu não estou aqui para te vender um serviço, eu não estou aqui para dizer me contrate, eu não presto mais esse tipo de serviço presencial. Então eu resolvi falar isso, inclusive também nesse vídeo, para dizer o seguinte: mas é mais um consultor querendo falar alguma coisa porque vai prejudicar o mercado dele. Não me interessa, eu tenho outros negócios além da cidadania italiana, mas o meu compromisso continua sendo falar a verdade para as pessoas que queiram obter o reconhecimento da cidadania italiana. Então, dito isso, repito, a minha opinião, ela não é importante para você, e as informações que eu transmito com base no que existe, seja em relação à legislação italiana, mas também tem um outro conceito aqui que é uma coisa que quem já está na Itália, quem trabalha com cidadania italiana, às vezes morde os lábios, ou como diria minha mãe, morde o beiço de raiva, é de ouvir pessoas falando algumas coisas nas redes sociais das quais elas não têm a menor ideia do que elas estão dizendo, porque elas não vivem na prática os processos burocráticos. Então, para você entender um pouquinho, existem vários grupos de pessoas que dão informação sobre cidadania italiana. Existem os consultores, não vou nem falar consultores, existem as pessoas que respiram cidadania todos os dias. Pessoas que estão na Itália, pessoas que têm contato direto com os órgãos públicos, uma pessoa que de repente pode pegar o telefone e ligar para um oficial de stato civile, ou para um comune, ou para um consulado, ou para quem quer que seja, e falar assim: fulano, é o seguinte, você está sabendo disso, daquilo? Não, Fábio, eu não estou sabendo. Como assim? Porque estão sabendo disso. Mas e o que isso afeta? Isso não tem nada a ver com a gente? Então existe esse tipo de pessoa que ela, como se fosse em outras profissões, um jornalista que ouve uma informação e pela competência e pelo cuidado de transmitir aquela informação, ela vai lá e checa a fonte daquela informação. Então quem fez jornalismo sabe que o que o diferencia de um bom jornalista de um péssimo jornalista de um jornalista para qualquer outro tipo de pessoa, é que um jornalista sério que vai difundir uma informação que ele recebeu de uma fonte que talvez não tenha sido oficial, a primeira coisa que ele faz é checar a fonte. É buscar informações para corroborar se aquela informação que ele tem efetivamente é verdadeira e pode ser transmitida, porque ele aprendeu que existe uma coisa chamada ética profissional. Ele não pode simplesmente compartilhar informações das quais ele não tem absoluta certeza. Então esse é o primeiro grupo de pessoas que você vai encontrar informações, você vai obter informações dessas pessoas. Existe um outro grupo de pessoas que você recebe informação sobre cidadania italiana, e eu estou falando especificamente no Brasil, que são as pessoas que frequentam as redes sociais, que não necessariamente elas já são cidadãs italianas, às vezes elas nem foram para a Itália, às vezes elas não conhecem na prática como as coisas funcionam, porém, pelo fato delas estarem presentes há alguns meses ou até anos em determinados grupos, na época nas comunidades do Orkut e agora nos grupos do Facebook, elas já viram tantas informações sendo transmitidas que elas escolheram quais são as fontes de informação que elas mais confiam dentro dessa rede social. E aí quando ela vê alguém dando uma informação da qual ela já ouviu alguém dando esse mesmo tipo de resposta, ela já se sente no direito, e não é certo ou errado, porque ela já viu isso acontecer, e ela vai então e propaga aquela informação. Não, você tem que fazer isso e aquilo. Não porque ela já passou por este procedimento, mas porque ela já viu alguma fonte que ela considera confiável transmitindo este conhecimento. E não tem nada de errado nisso, eu só estou aqui ilustrando quais são as categorias de pessoas. Só que existe um terceiro grupo de pessoas dentro desses, e são as pessoas que elas usam as redes sociais e outras formas, tá, gente? Que desde fazer panfletagem em porta de consulado, desde profissionais que vivem fazendo propaganda na internet, não importa. Existe uma terceira categoria de pessoas que são aquelas que se beneficiam e elas não têm ética profissional, e na cabeça delas é o seguinte: quanto mais difícil for as coisas, mais fácil eu vou ter clientes. Então não fui eu que cunhei essa frase, mas eu gosto muito, eu aprendi em 2007 com um rapaz chamado Jefferson no Orkut. Ele diz o seguinte: como existe pessoas contando tristes histórias para vender pipoca.
E eu achei isso sensacional. Então tem gente que conta história triste para vender pipoca. Tem gente que dá informação errada de propósito para depois vender uma solução. E aí, agora que eu ilustrei esses 3 grupos de pessoas, eu fiz isso, e isso tem um porquê de eu ter feito isso para você nesse vídeo, é para te mostrar o seguinte: você tem que tomar muito cuidado com as informações que você recebe. Por quê? Porque hoje em dia nós recebemos informações de tudo quanto é fonte. Agora, você está recebendo a informação de uma fonte que checou na fonte oficial da notícia? Porque eu entendo que você que está assistindo esse vídeo, que 99% das pessoas que estão assistindo esse vídeo, elas não falam a língua italiana. Então, eu sei que é difícil. Então, 99% das pessoas que estão assistindo esse vídeo, talvez menos, talvez mais, não dá para eu dizer qual a porcentagem correta, mas grande parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo não tem condições de ir na fonte oficial, pegar a notícia na língua italiana, ou pegar o telefone e ligar para um fichário de status civile, ou ligar para uma autoridade na Itália e dizer: olha, é verdade isso que eu ouvi que está se transmitindo nas redes sociais? E aí elas não têm outra opção que não seja confiar naquilo que elas escutam. Então a primeira coisa desse vídeo para você é o seguinte: cuidado e seja atento com a fonte de informação. Quando você estiver numa rede social ou em qualquer lugar, se você estiver num evento público, sei lá, um workshop, um evento, uma festa italiana, e alguém fala para você, você começa a falar, surge o assunto cidadania italiana, e aí essa pessoa vira e fala: não, mas olha, porque não sei o que, você tem que fazer isso, isso, isso. A primeira coisa que você tem que perguntar: você já fez o seu processo? Você já morou na Itália? E aí você vai reparar, faça esse exercício. A cada 10 pessoas que você perguntar, ou que vão te dar, e faça esse exercício nas redes sociais. De cada 10 pessoas que te derem uma informação sobre um determinado processo, ou um determinado ponto do seu processo, pergunte para ela se ela já fez o processo, ou se ela já trabalha com isso, ou se ela já passou na Itália tempo suficiente para entender como as coisas funcionam. Você vai se surpreender, e eu não ousaria dizer que entre 7 e 8 pessoas, das quais você perguntar, dessas 10, possivelmente vão te responder: não, eu não preciso. E aí ela não só vai dizer que ela não passou por isso, ou porque ela não fez o processo, mas ela já vai vir com algum tipo de conversa ou de assunto para corroborar aquilo. Não, mas eu não preciso entender sobre... Vou te dar um exemplo muito simples. Eu trabalho com cidadania há 10 anos. Quando alguém me pergunta: Fábio, como que eu faço a naturalização brasileira? Eu falo: não sei. Ah, mas você nasceu no Brasil. Não importa. Eu nunca estudei a fundo a legislação brasileira relacionada à imigração e à transmissão da nacionalidade brasileira para dar informação sobre isso. Poderia estudar sobre isso? Sim. Me interessa? Não. Então eu não posso dar informações sobre isso, porque não é aquilo que eu me propus a fazer durante a minha vida ou parte da minha vida. Eu faço isso profissionalmente, poderia fazer de uma forma como hobby, não importa. Mas a questão aqui é que você entenda para quem você pergunta e quem te responde, se essa pessoa tem competência. E aqui uma coisa que talvez algumas pessoas vão ficar chateadas com a palavra, porque tem muita gente que se ofende com a palavra competente. Quando alguém dá uma informação, fala assim: você é competente para falar isso para mim? As pessoas elas se magoam ou se ofendem como se isso fosse um problema. Só que a gente está tão acostumado dentro da nossa sociedade brasileira a lidar com pessoas incompetentes, ou seja, pessoas que não têm a competência ou não entendem do assunto das quais elas estão falando, que a gente se ofende às vezes quando a gente ouve isso. E não deveria ser uma ofensa. Eu acho que se alguém me chama de incompetente porque eu falo alguma coisa das quais eu não sei, eu deveria então, se eu tenho paixão e interesse por isso, buscar as informações, me tornar um especialista e aí então falar sobre isso com competência, com propriedade, para nunca mais ouvir alguém me chamando de incompetente. Então, infelizmente existe muita gente incompetente falando sobre situações e principalmente sobre o processo de reconhecimento da cidadania italiana, como se elas fossem grandes conhecedores de causa, quando na verdade elas só estão propagando informações. E aqui que vem a grande questão. Se ela buscou essa informação de uma fonte correta e competente, legal, ela está transmitindo informações, embora não seja correto, porque ela de repente não checou a fonte, ela só está acreditando no transmissor, mas ok. Agora, e se ela pegou essa fonte de uma fonte errada? Ou se essa fonte equivocadamente passou uma informação incorreta? Ela continua transmitindo uma informação incorreta. Isso gera uma rede
de pessoas que estão recebendo informações incorretas. E aí vem o outro agravante que eu já disse nesse vídeo. 99%, ou um pouco mais ou um pouco menos, dessas pessoas não têm a capacidade de pegar, ir direto à fonte da informação e então buscar aquilo e checar se aquilo realmente é uma informação ou uma opinião. Muito bem, dito tudo isso, que vai servir para a sua vida, para tudo e qualquer tipo de informação que você busque, vamos então falar sobre esse decreto. Uma coisa que me chamou a atenção nisso, e seja bem sincero comigo, ou sincera comigo quando eu fazer essa pergunta para você. Até o momento da propagação dessas informações, você sabia que um comune tinha 2 anos para fazer o processo de reconhecimento? Você, que sempre ouviu que os processos têm durado entre 2 meses, 3 meses, quando muito um comune complicado leva até 6 meses e 1 ano, quando um comune é extremamente filho da mãe ele demora 2 anos. Você sabia dessa informação? Você provavelmente não sabia essa informação. E infelizmente eu gravei um vídeo quando eu estava num parque em Pisa há 2 anos atrás e eu nunca publiquei esse vídeo porque eu achei que isso ia gerar uma polêmica inútil. E infelizmente eu não encontrei esse vídeo, mas eu continuo procurando no meu celular porque eu queria mostrar a data original dos quais eu falo naquele vídeo o seguinte: gente, tem gente vindo pra cá querendo ficar e ir embora e vocês não sabem que legalmente um oficial tem até 2 anos para levar ou arrastar um processo. E se você está dentro da Escola da Cidadania Italiana, você já ouviu falando isso num dos treinamentos ao vivo, que a gente faz a cada 15 dias. Então assim, ou talvez eu já tenha falado isso em algum podcast, enfim, eu sei que eu já falei isso para várias pessoas, no workshop que a gente faz, os eventos que eu faço todos os anos no Brasil, eu falo claramente isso. Eu falo, gente, e que só um detalhe, agora que eu lembrei que eu posso buscar a gravação do último workshop, porque eu tenho certeza que eu falei isso lá. E aí eu vou, se eu conseguir, eu vou colocar no final desse vídeo esse insert, se não, depois em algum outro momento eu vou publicar. Você sabia que um comune tinha 2 anos para fazer o processo? Você não sabia, certo? Legalmente ele tinha. Não significa que um comune vai demorar 2 anos. E aí vamos lá. Existe lá um texto de um decreto que saiu agora, do primeiro-ministro italiano, que é um decreto sobre segurança, sobre imigração, e que lá existe uma parte de um texto que não é ainda oficial, porque ele ainda não foi promulgado, ele não foi discutido, ainda que ele entre em vigor e que ele pode entrar em vigor a qualquer momento, porque é um desejo deste governo de extrema-direita resolver os problemas dos imigrantes, aquela coisa toda. Mas, ainda que o texto passe da forma como está, muita gente me perguntando, Fábio, esse decreto vai se aprovar amanhã? Eu já estava com passagem comprada para o mês que vem, eu vou cancelar. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando existe alguma mudança relacionada ao processo de reconhecimento, assim, e aí quando eu falo de processo, estou falando da parte burocrática. Porque aqui eu quero contar mais uma coisa para você que está assistindo esse vídeo. Nem todos os comunes... Por que é tão difícil você... Por que muitas pessoas elas não entendem que... Por que um comune faz uma coisa de um jeito e outro comune faz uma coisa de outro? E não vou nem precisar falar de comune. Por que um consulado faz as coisas de um jeito e outro faz as coisas de outro? Por que um consulado de Porto Alegre faz o processo de reconhecimento da cidadania diferente dos consulados em São Paulo? Por que um aceita uma coisa de um jeito e outro aceita de outro? Porque existe a lei geral da cidadania italiana, que diz que italiano é filho de pai ou mãe italiano, e existe uma circular, que é a K28, que explica quais são os procedimentos na prática. Só que ainda assim, existem outros documentos que eu nunca vi ninguém falando sobre eles, e aí eu vou revelar isso para você que você tenha um pouco mais de clareza quando você buscar informações, que são as circulares específicas sobre um procedimento. Como assim, Fábio? Te explico. Alguns meses atrás, o Marrocos adotou o sistema de legalização dos documentos. Eles não usavam, o apostilamento de Haia. Eles não tinham apostilamento. Eu estou aqui dando um exemplo, tá? Pode não ser o Marrocos, mas eu vou citar o exemplo do Marrocos para você entender, não importa. O Marrocos, ele foi lá e o seu presidente, sei lá quem que manda no Marrocos, assinou e finalmente eles entraram e a partir de determinado momento, os documentos emitidos pelo Marrocos poderiam ser, ao invés de legalizados pelo consulado italiano no Marrocos, eles podiam então
a começar a ser apostilados, assim como aconteceu no Brasil recentemente. O que aconteceu? Nos dias seguintes que aquela lei ou que aquele acordo no Marrocos aconteceu, os marroquinos que chegaram na Itália, nos determinados comunes, apresentando documentos apostilados porque tinha mudado a regra, todos estes comunes não aceitaram esses documentos. E aí você fala, mas espera aí, mas já existia então, já tinha sido promulgado. Sim, mas quando algo é promulgado e que afeta diretamente a forma como os oficiais de Estado Civil trabalham, o Ministério do Interno, dele Affari Esteri, ou que não importa, normalmente o Ministério do Interno, nesse caso que se trata da cidadania italiana, ele emite uma circular específica explicando para os comunes, olha, atenção senhores comunes, a partir da data tal, vocês podem aceitar documentos emitidos no Marrocos que estejam apostilados ao invés de legalizados. Então assim, todas as mudanças sérias, ou grandes, ou mais ou menos, que influem diretamente na forma como o oficial público, um fichário de Estado Civil de um comune, faz o seu trabalho, ele não sabe. Eu vou te dar um exemplo. O oficial, eu tenho amigos oficiais de Estado Civil, amigos pessoais. Então, que têm as suas vidas, que têm os seus problemas, que trabalham todos os dias, que vão sair das suas casas, 7 horas da manhã, entram no comune, trabalham. Ele não sabe o que está acontecendo no Marrocos. Ele não sabe o que está acontecendo no Brasil. Ele muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo, que o Salvini emanou um decreto. Ele só viu a matéria do jornal dizendo, olha lá, ó, vai dar merda aí esse negócio que esse cara está querendo fazer. Ele não leu o decreto Salvini porque não interessa a ele. Então, se lá está escrito, olha, vamos partir do pressuposto que é verdade e que esteja escrito claramente no texto final, votado, depois que foi apresentado e foi ratificado, que esteja dizendo o seguinte, a partir de agora vocês têm até 4 anos ao invés de 2 para terminar os processos de reconhecimento. Digamos que isso esteja claro ali. Ele não sabe disso até que ele receba uma comunicação em forma de circular, e nessa comunicação vai estar escrito, olha, senhor oficial, como você sabe, ou se você não sabe, foi aprovado o decreto assim, 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 que muda então o tempo máximo de um processo de 2 anos para 4 anos. Aí ele vai ficar sabendo. Entendeu? Então existe aqui ainda um temperinho nessa coisa. E aí por fim, para terminar esse vídeo, continuando de forma didática, que ele já está ficando enorme, é o seguinte. Repetindo aquela pergunta que eu te fiz, né? Você não sabia que demorava 2 anos. E um ínfimo número de comunes levam 2 anos para terminar o processo. Por quê? O oficial de Estado Civil, ele tem que estar com o saco muito cheio. O cara tem que ser uma pessoa muito filho da mãe para propositalmente levar um processo que ele recebe de forma administrativa no seu comune para que ele levando 2 anos para concluir aquele processo. O funcionário público, ele não tem nenhum interesse no âmbito da sua função para demorar tanto tempo para concluir um processo. A única forma que um oficial tem, e aí quando eu fiz esse vídeo há 2 anos atrás em Pisa, eu cito eu fui numa formação, num curso de oficiais de Estado Civil sobre cidadania italiana, porque eu tenho acesso a um determinado, não importa aqui, enfim, mas eu tenho acesso, eu recebo informação, da mesma forma que um funcionário público italiano recebe uma informação, ele pode estudar sobre uma matéria de cidadania italiana, eu também posso. E eu estava num grupo somente com oficiais de Estado Civil, e só tinha eu que não era funcionário público, mas enfim, eu estava ali, a convite inclusive de um dos funcionários públicos, e uma oficial de um comune virou e falou assim, fulano, como que a gente consegue, para a pessoa que estava dando o curso, como que a gente consegue acabar com essa coisa? E ela citou assim, porque tem muitos brasileiros às vezes que vêm pro meu comune e eles só querem encher o meu saco. E eu tô de saco cheio disso. Aí a pessoa que estava me ensinando o curso falou assim, ó, fulano, primeiro, você não pode abertamente, né, toma cuidado quando você fala a pessoa tá vindo encher o meu saco, porque o nosso trabalho é esse. Não importa se ele é brasileiro, se ele é isso ou se ele é aquilo. A pessoa falou desse jeito. Porém, eu te explico como que eu faço no meu comune. Que a pessoa que estava ministrando o curso também era o fichário de Estado Civil.
E essa pessoa diz o seguinte: eu não tenho particularmente problemas com brasileiros, mas eu já tive muito problema com os argentinos. O que eu faço? E se você quiser pode adotar esse procedimento, que é o seguinte: você sabe que nós temos até 2 anos para terminar o processo. Foi quando eu descobri que existia o tempo de 2 anos. Isso foi em 2011, 2012, que houve esse curso. Falou, então o que acontece? Você pode usar o que a lei nos permite. Então, quando chega uma pessoa, por exemplo, um argentino quando chega no meu comune, eu exijo o permesso de soggiorno. Só que a lei não diz que ele pode utilizar o recibo do pedido. E também não diz que precisa do permesso. Então, eu interpreto da forma como eu quero, certo? Aí o oficial falou, sim, ok, então eu exijo que ele me apresente o permesso. Que a gente sabe que dura mais ou menos entre 3 e 4 meses para ficar pronto. E aí, olha só, essa pessoa já demorou 3, 4 meses. Aí eu peço para ele mais 30 dias que eu tenho para poder fazer análise documental da pasta dele. E aí eu solicito os documentos ao consulado. E aí, enquanto isso, e ela foi citando uma série de procedimentos, e aí eu peço também para Roma me dar uma confirmação. Eu aproveito para pedir para o comune do antenato italiano dela me mandar uma circular também para saber se não houve nenhum problema na imigração dele. E eles demoram para responder. E ela foi citando uma série de coisas. Aí quando termina o processo, eu espero... E aí, ou seja, ela falou, facilmente eu consigo fazer um processo durar mais de 1 ano. Ela falou, e outra coisa, legalmente utilizando o que a legislação nos permite. Mandaram o vídeo várias vezes, ela falou. E aí se a pessoa não encontra a pessoa, a gente para um pouquinho o processo, espera só dar prosseguimento até o vídeo encontrar essa pessoa de novo, a gente manda uma cartinha. Ou seja, repito, você que está assistindo esse vídeo, você sabia que tudo isso é possível? Até você ler numa rede social ou alguém se pronunciar dizendo, olha, a partir de agora, ao invés de 2 anos que o processo vai ser concluído, vai ser em 4 anos, porque é esse o problema. Já tem gente dizendo que a lei mudou de 2 para 4. E aí, pior, tem pessoas dizendo o seguinte, não, o que era 2 agora vai ser em 4, não é que pode ser até 4 anos, vai ser em 4 anos, então acabou a possibilidade de fazer o processo na Itália, porque afinal de contas, como que uma pessoa vai ficar durante 4 anos sem trabalhar? Mas as pessoas também não têm condição de repente de ficar 2 anos, e a lei atual é assim. E onde você viu que demorou um processo durante 2 anos? Eu já peguei um processo que eu acompanhei de um leitor do blog Minha Saga, de 3 irmãos de Belo Horizonte, que eles já estavam indo para 1 ano e meio de processo. E aí eu fui até um comune próximo de Milano para ajudá-los, e a oficial disse claramente, eu vou demorar o tempo que eu posso, porque eu sei que eles foram embora para o Brasil e eu não sou favorável a isso. E ela estava dentro da... Você não tem como brigar, porque existe sim e não é. E aqui é uma questão importante para fechar esse vídeo. Lembra que eu falei dos grupos de pessoas? O grupo 1 são as pessoas que respiram isso, o grupo 2 são as pessoas que pegam as informações de quem respira e transmite, e o grupo 3 são pessoas desqualificadas. O grupo 1 de pessoas, e eu felizmente, e sem nenhuma falsa modéstia me incluo, eu sempre soube que demorava 2 anos. Por que não deveria ser surpresa para uma pessoa que trabalha com isso? Não deveria ser surpresa para uma pessoa que lida com isso todos os dias, que estuda sobre isso, porque eu acho que para você dar uma informação você tem que estudar e saber do que você está falando, não devia ser uma surpresa. Por que está sendo uma surpresa para tanta gente? Eu não estou entendendo aonde as pessoas querem chegar. E aí eu me questiono o seguinte, por que essas pessoas estão fazendo isso? Por que essas pessoas que estão dizendo que agora vai ser necessário morar durante 4 anos na Itália, porque eu já sei tudo sobre cidadania italiana, por que essa pessoa então nunca, sei lá, durante um tempo qualquer, uma live qualquer, um artigo de blog qualquer, não virou e falou assim, gente, você sabia que o processo pode durar 2 anos na Itália? Por que isso nunca foi dito? Por que então aproveitar situações, porque isso aconteceu no ano passado, quando ventilou-se uma outra, e eu fiz uma live explicando, e eu fui muito contundente, porque nós estávamos no ano eleitoral, e eu fiquei extremamente incomodado como algumas pessoas estavam utilizando informações erradas para fins eleitoreiros. E aí, hoje, nós não estamos em época de eleições. E aí eu pergunto, qual é a finalidade de algumas pessoas que, presumivelmente, deveriam saber como as coisas funcionam e passam informações
que são mera opinião, porque detalhe, tudo isso que eu tô falando pra você nesse vídeo, esse vídeo tá indo pra 30 minutos, é sobre algo que eu até escrevi no meu Instagram ontem ou anteontem, que eu não ia mais me pronunciar, mas infelizmente não tem como, porque ou eu me pronuncio ou eu não consigo mais trabalhar, porque a gente tá entupido de informações de pessoas, inclusive hoje um rapaz dizendo, você tem obrigação de se pronunciar, e aí eu vejo isso como um elogio, porque ele acredita e confia na minha informação, então eu poderia ver isso de outras formas, então eu fiquei feliz e falei, ok, então deixa eu me pronunciar, vou fazer um vídeo, vai ficar gigante, as pessoas que estão realmente interessadas vão assistir, porque esse vídeo você reparou que não tem absolutamente nenhum roteiro, eu estou aqui, como eu falei, no quarto da casa da minha mãe, gravei, e eu vou conseguir subir esse vídeo, talvez hoje, amanhã, ou depois eu não sei, mas assim, concluindo, por que essas pessoas fazem isso? Ou é má fé, ou é inexperiência. E aí tudo bem, a pessoa que faz parte do segundo grupo, que transmite informações, ok. Mas ainda assim, eu faço um apelo, eu termino esse vídeo fazendo um apelo para todo mundo que compartilha informações sobre a cidadania italiana. Se você não sabe 100% de como as coisas funcionam na Itália, se você não, e não é a mesma coisa da pessoa que passou 3 meses na Itália e diz que é especialista em Itália. Não é. Ser turista, passar um tempo, não é conhecer o país. Não é, eu fui padrinho de casamento, eu sou padrinho de uma criança italiana, eu tenho laços, eu tenho uma família na Itália que não é de sangue, mas é como se fosse. Eu tenho uma série de coisas na Itália. Eu tenho um guia que eu escrevo sobre a vida na Itália, tamanha foi o quanto é a minha casa, é o meu país, é onde eu me sinto em casa. Então calma, você não pode, então o apelo é, não saia transmitindo informações porque não é bonito. Gente, parem de procurar likes, parem de procurar joinhas. As coisas são sérias. Lidar com a cidadania italiana é lidar com a vida das pessoas. Então tem gente dizendo, eu vou desistir da minha ida para a Itália porque as pessoas estão dizendo que vai acabar. E assim, eu já falei isso no último vídeo, eu vou falar isso sempre, é de uma irresponsabilidade, e eu gostaria muito que as pessoas que falam as besteiras que elas falam, que elas simplesmente se calassem, ficassem na sua... É difícil fazer um vídeo desse sem me exaltar, então, que elas não passassem dos limites. Se você não trabalha com isso, se você não vive isso dia a dia, não dê sua opinião. Ou então... Peraí que agora eu tô mudando também, porque eu não estou fazendo esse vídeo para quem dá opinião, eu estou fazendo esse vídeo para quem recebe as opiniões, então calma. Você filtra as opiniões que você recebe, tá bom? Então é assim, ó, repito aqui mais uma vez o que eu falei algumas semanas atrás. Se um dia tiver algum tipo de restrição, ou se as coisas mudarem, eu vou fazer o que eu sempre fiz, o que fez com que o blog Minha Saga chegasse onde chegou. Eu vou publicar essas informações, eu não vou esconder informações das pessoas. Não foi assim que eu cresci profissionalmente. Pelo contrário, as pessoas me contratavam, os 300 clientes presenciais que eu tive, toda vez que eles chegavam e perguntavam, por que você me contratou? Sendo que a gente nunca conversou pessoalmente. Porque você é uma pessoa que sempre publicou informações e deixou bem claro que ninguém precisava te contratar para fazer nada. Você dá todo... Gente, tá no meu blog, no meu canal do YouTube, é tudo grátis. Você não precisa me pagar um centavo para você pegar todas as informações e conseguir o reconhecimento da sua cidadania italiana. E eu continuo fazendo isso, e eu continuo alimentando meu blog, continuo alimentando e fazendo vídeos como esse. Sabe por quê? Porque quanto mais eu publico coisas gratuitamente para as pessoas, mais o universo me dá em troca, mais as pessoas confiam em mim, e se elas precisarem de um dia, se elas tiverem a necessidade de contratar alguém para ajudar de forma mais prática no processo delas, e ela tem o Sagabuca que eu vendo, ela tem o curso da vida na Itália, tem a escola da cidadania italiana. Eu não faço propaganda para ninguém vir me contratar, não. Sabe qual que é a minha propaganda? Dar informações gratuitas. É simples. E o que fez diferença para mim, e muita gente ainda não entendeu isso, dentro do empreendedorismo, é que tem gente que ainda acredita que tem que vender informações para ter sucesso. Tem gente que fala, eu vou cobrar essas informações. Você quer a minha resposta para isso? Você quer me mandar os seus documentos para análise porque eu vou fazer o seu processo? Eu cobro X. Quer, não quer, dane-se. Eu faço lá, eu entrego tudo para as pessoas. E foi o que eu fiz, e eu vou continuar fazendo. Então, fique tranquilo, fique tranquila. Se alguma coisa mudar, eu não vou ficar calado. Eu vou me pronunciar. E eu vou fazer como eu fiz quando saiu o decreto casa, que muita gente não sabe, mas que começou e muito picareta se ferrou.
porque passou a exigir, porque alugava a casa sem falar pro proprietário que estava colocando o brasileiro pro processo de reconhecimento. E aí quando saiu o decreto casa em 2014, que foi necessário o pedido do proprietário, eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube e muita gente nas redes sociais disseram que eu estava falando besteira. Por quê? Porque era do grupo 2 que não tinha informação ainda. Eu já tinha, porque eu faço isso, gente. Eu trabalho com isso. Eu vivo disso. Então, quer dizer, quanto mais informação eu dou, menos pessoas vão cair na mão de pessoas que não sabem o que estão falando. Então, vamos fazer aqui vamos firmar um compromisso? Firma aqui um compromisso público com você, que está do outro lado. Eu me empenho, eu me comprometo se qualquer informação que mude ou que interfira no processo de reconhecimento, eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer uma apostila, eu vou falar no evento ao vivo no Brasil, inclusive eu vou fazer um evento agora no final de novembro e vou falar sobre isso, porque até lá as nuvens já vão ter se dissipado e aí eu vou poder dizer, como eu já disse em outros workshops, falando assim, e aí gente, vocês viram? Vocês acompanharam a bobagem de coisas que estavam sendo ditas? E aí, mudou alguma coisa? Então vai continuar. E se mudar, eu falo assim, gente, vocês viram, olha, mudou as coisas. Um dos eventos que eu fiz no Brasil foi só para falar de apostilamento, porque tinha acabado de sair o apostilamento. O que eu fiz? Tinha um monte de gente falando um monte de bobagens nas redes sociais. Eu fui buscar nas redes sociais a informação? Não! Eu fui até os cartórios, eu fui em 2, 3 cartórios em São Paulo. Cheguei no Brasil, fui nos cartórios, comecei a pedir para eles, olha, é o seguinte, filmei, pedi autorização e publiquei os vídeos. Gente, tá aqui, ó. Não sou eu que estou falando, não te interessa e não é importante para você a minha opinião sobre o apostilamento. Tá aqui, ó, estive no cartório do Tatuapé e a Aline me disse que vai ser assim, 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 assim. E teve gente questionando, não, mas isso tá errado. Vai brigar com a pessoa que está fazendo o apostilamento, porque ela deve saber mais do que eu que não trabalho num cartório. E fui treinada para isso, que ela só era... Enfim, entenderam de que chegar, né? Então é isso, termina esse vídeo gigante, me desculpe. Eu espero, eu não ia fazer um vídeo curto para falar, eu acho que assim, estou aqui abrindo meu coração, tendo uma conversa, um bate-papo com você, como se nós estivéssemos num evento ao vivo, numa mesa de bar. As pessoas que têm me procurado pessoalmente para falar sobre isso, eu tenho falado exatamente isso que eu estou falando, e é até bom gravar um vídeo desse tamanho, porque ele já é uma forma de filtrar. As pessoas que provavelmente vai ter comentários assim, nossa, quanto tempo, eu jamais vou assistir um vídeo desse tamanho. Ótimo, é o tipo de pessoa que corre o grande risco de ser enganado por alguém por não ter as informações, ou de repente ela faz parte daquele grupo que ela não quer saber as informações corretas, porque não é interessante, porque dando informação errada ela consegue então vender uma solução, tipo, me contrate que eu vou resolver todos os seus problemas independente do que a legislação fale, porque afinal de contas eu tô aqui para isso. Então é isso, tá bom? Então, espero mais uma vez ter contribuído com a Fabiolândia, com a minha pequena grande bolha da cidadania italiana. Se você tiver alguma dúvida a esse respeito, lembrando, eu não vou dar a minha opinião, então eu falo assim, Fábio, o que você acha? Eu tô inclusive na casa da minha mãe e vou fazer um vídeo, eu acabei de ter uma ideia, depois eu vou gravar um vídeo e vocês vão ver. E aí a gente deixa um comentário, principalmente dizendo o que você achou desse vídeo. E compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. É importante para que o meu canal no YouTube cresça cada vez mais e aí ajude cada vez mais pessoas a obter as informações de qualidade e, consequentemente, as pessoas vão me conhecer e vão, se precisar um dia dos meus serviços, elas vão me contratar. Aqui não existe nada escondidas, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado e acompanhe o meu Instagram, Fabio_Barbiero, que também tenho postado muita coisa bacana lá, tá bom? Agora deixa eu curtir minha mãe, que hoje é meu último dia com ela antes de ir para Belo Horizonte. Arrivederci!